Recentemente estava com uma discussão com um amigo, ele é luterano, como eu também já fui. E fica dizendo que eu fico defendendo coisas absurdas, entre outras igrejas, as igrejas mais novas, que têm comportamento pentecostal, só porque essas igrejas não seguem a questão da liturgia luterana e nem seguem a confissão de Augsburgo como uma verdade. O primeiro problema que a gente identifica é a questão que muitos evangélicos, que às vezes decepcionados com as pessoas, não necessariamente com a teologia das igrejas pentecostais ou neopentecostais, acabam migrando para as vertentes mais tradicionais, como calvinismo ou luteranismo, e acabam dogmatizando tradições e pessoas. Calvino e Lutero realmente são boas referências. Eles são pessoas que lutaram pela reforma protestante e colocaram, numa época que as pessoas seguiam doutrinas que não eram bíblicas, eles voltaram-se para a Bíblia, lutaram contra doutrinas falsas e realmente eles servem de grande referência. Mas Calvino e Lutero ainda não são a Bíblia Sagrada. E eles ainda estavam, em sua época, contaminados por questões culturais e tradicionais e que, com isso, refletem nas suas teologias. Eles tinham problemas na sua época e eles tentavam resolver e criar algumas respostas teológicas. Mas essas respostas teológicas não são a palavra de Deus, não são profecia. E como tal, elas podem ter erros ou elas são incompletas. Não estavam abrangendo ou restringe a ação de Deus. Então não adianta você se desanimar com uma coisa e cair no outro oposto de dogmatizar pessoas e tradições. Pessoas e tradições são interessantes, são referências, mas elas não estão acima da palavra de Deus. Então, como a gente vai determinar, por exemplo, que uma igreja ela seguir na palavra de Deus e outra não? Como é que a gente vai determinar se a gente pode tolerar, por exemplo, uma igreja em que alguém fala em línguas, outra pessoa pula, grita, rodas? Como é que você vai dizer isso? Ah, mas Lutero não tinha essa questão. Se Lutero tivesse aqui, dizer que isso era palhaçada. Mas como a gente pode dizer se isso é errado ou não? Olhando Calvino e Lutero? Não. É olhando a Bíblia Sagrada. Né? O que a Bíblia diz? Se uma igreja realmente ela está quebrando mandamento ou não. Se estiver quebrando mandamento, aí essa igreja está ensinando uma falsa doutrina, está conduzindo as pessoas literalmente para o inferno, distanciando essas pessoas de Deus. Mas enquanto isso não estiver sendo feito, mesmo que o culto seja considerado esquisito por questões culturais, por questões de tradição e questão humana, ainda assim não está errado, porque não quebra mandamento. Vamos ver alguns exemplos. O batismo infantil é algo muito comum dentro da tradição das igrejas evangélicas históricas. Metodistas, presbiterianos, congregacionais, luteranos e anglicanos batizam crianças. Só que se você for ver, inclusive, eu sou adepto da questão do batismo infantil. Eu sou de uma igreja que batiza crianças. Mas se você for ver a questão bíblica, não tem nada no exemplo bíblico que fale que se deve batizar uma criança quando uma criança ou um bebê. Os exemplos de batismo: Jesus Cristo batizou adulto, João Batista batizava adultos, o Cornélio foi batizado adulto, o eunuco Filipe foi batizado adulto. E quando você pega um livro dos pais da igreja, que é o Didaquê, você vai ver lá o ritual do batismo descrito para adultos: batismo por imersão em água corrente, de preferência, e para adultos. E isso dá base, por exemplo, aos batistas, quando eles dizem que o batismo infantil não tem base bíblica. E realmente o batismo infantil não tem base bíblica nenhuma. A base bíblica que usa é muito subjetiva, que é quando batizou Cornélio, foi batizado ele e toda a sua casa. Só que o texto não fala uma vírgula de que alguém menor de idade, criança ou bebê, foi batizado nesse processo. Não se informa no texto que havia crianças lá no momento. Então, pela prática usual, você vê que a preferência provavelmente todo mundo era adulto. E se você vê pelo Didaquê, também a população também era adulta. Você vê exemplos de pessoas como pais da igreja, pessoas que deixavam para se batizar mais tarde, inclusive adultos, como um batismo como último sacramento, porque pecariam durante a vida, então eles deixam para se batizar perto da morte, para ir sim limpo na própria presença de Deus. Então você tem um exemplo muito grande também na tradição da igreja de pessoas que evitaram batismo infantil e só se batizaram adultos. Quando foram adquirir um cargo na igreja,
ou quando realmente chegar numa idade que eles acharam, não, agora está na hora de me batizar, né? Então, então, assim, vamos também negar, impedir que a igreja batize crianças? Não, porque a Bíblia também não estabelece idade mínima para batismo. Como a Bíblia não estabelece idade mínima para batismo, se você batiza uma criança, você não está pecando, né? A criança depois crescerá, terá que professar a sua fé e declarará a sua fé em Jesus Cristo. Então, no final das contas, o batismo sendo feito junto com a confissão de fé dela ou antes, não vai interferir, porque ela vai se tornar um crente em Cristo, né? Isso não vai, tá? Então não está errado. Também você deixar a criança para batizar quando ela tiver adolescente, também não está errado não, porque você também tem exemplos na tradição e na Bíblia das pessoas sendo batizadas adultas, né? A força bíblica é para batismo adulto, inclusive, né? E outra coisa, por exemplo, que às vezes você vê aí você parte para a igreja moderna, por exemplo, você não tem na Bíblia, você não tem lá na Bíblia, nos exemplos do Pentecoste, pessoas, por exemplo, girando dentro da igreja. Isso faz parte da questão da espiritualidade local. Mas também não tem nenhum mandamento falando que não pode. Então, como não está quebrando mandamento, não está errado. Não vai mandar a pessoa para o inferno. E você não vai declarar que um grupo inteiro é herege, que um grupo inteiro não pertence à Igreja de Cristo, sendo que na verdade eles não estão fazendo nada de errado, né? Essas campanhas que você vê por aí, que também não me agradam, também não gosto, acho as necessárias, porque pela Bíblia você vê que não precisa fazer essas campanhas de 7 dias de não sei o que, 40 dias de jejum, ou 7 sexta-feiras da libertação para você ser liberto, né? Deus, quando faz a obra, ele também faz de uma vez. Você não precisa ficar nessas campanhas como se isso fosse uma receita para resolver. Mas também não transgride nenhum mandamento. São esquisitas, né? O pastor chegar lá e fazer uma campanha específica, disse assim, de fazer 40 dias só comendo folha, né? Não está quebrando mandamento, né? Inclusive você tem Daniel que fez um jejum de 21, um jejum comendo só folha, uma época lá enquanto estava servindo ao rei da Síria. Nós só estamos seguindo exemplo bíblico. Você tem profetas no Antigo Testamento que Deus mandou ele enterrar um cinto, e depois, quando o cinto tivesse podre, ele pegasse o cinto e quebrasse. Ele mandou o profeta Jeremias botar um jugo de madeira no pescoço e falar lá no templo, ó, assim como eu estou com esse jugo, o jugo do rei de Babilônia vai chegar para todo mundo, né? Deus mandava os profetas fazerem coisas esquisitas. O profeta Isaías, ele andou um bom tempo nu, andava nu pelo reino de Israel, porque Deus mandou ele andar nu. Por quê? Porque assim como ele estava nu, os filhos de Israel as pessoas que estavam transgredindo o mandamento naquela época seriam levados nus como escravos pelos inimigos, porque eles estavam sendo desobedientes, né? Teve um profeta que ficou um dia, o profeta Ezequiel ficou um dia parado, deitado numa posição só, comendo pães assados em cocô de camelo, porque Deus mandou fazer. Então são esquisitices que Deus mandou fazer e estão na Bíblia. Então quando você olha para igrejas modernas que estão fazendo esquisitices semelhantes aos profetas do Antigo Testamento faziam, você não pode simplesmente dizer que isso aí é um absurdo, que isso é pecado. Por quê? Porque Deus realmente no passado pediu coisas esquisitas para as pessoas e não quer dizer que ele não vá pedir novamente dentro dos motivos dele naqueles momentos específicos, como ato simbólico. Então você não pode anatematizar essa igreja porque ela faz isso. Porque você tem inclusive exemplos bíblicos. Mesmo que no Novo Testamento você não tenha coisas parecidas, exceto o caso do profeta que fala que Paulo vai ser preso, que pega o cinto de Paulo, prende na mão assim, o dono desse cinto vai ser preso. No Novo Testamento você ainda tem um profeta lá fazendo uma esquisitice, como fazem algumas dessas igrejas mais modernas. Então isso faz parte da ação de Deus. A gente não pode limitar Deus numa ação específica, como se Deus fosse dentro daquele quadradinho, como se Lutero, o que ele determinou sobre Deus, era aquilo ali, pronto e acabou. Não, né? Você tem uma ação de Deus e Deus é livre para fazer a sua ação, não está transgredindo mandamento. Também não podemos anatematizar uma igreja por causa da ser vergonhice de alguns líderes dela. O que tem que ser feito, esses líderes de alguma forma têm que ser punidos e excluídos da igreja. Mas você não pode anatemar a igreja por má conduta da pessoa, por má conduta pessoal. Como os bispos da Renascer, que foram presos por sonegar o imposto dos dólares.
eles não estavam entrando com dólares que eles adquiriram de forma desonesta. Eles só não queriam pagar um imposto para a Receita Federal americana desses dólares. Então eles esconderam os dólares para entrar de forma escondida e não pagar o imposto, sem declarar. Foi errado? Foi errado. Cometeram pecado? Cometeram pecado. Precisam se reconciliar com Deus? Precisam pedir perdão a todo mundo ter feito isso? Precisam. Mas a igreja não vai ser anatematizada por causa do erro deles. Foi um erro pessoal deles. E eles não estão pregando nada errado. Eles estão tendo vidas erradas nas suas vidas. Estão tendo condutas erradas nas suas vidas. Isso não é motivo de você amaldiçoar a igreja inteira por isso. Né? E tem algumas doutrinas também que, assim, além de elas não terem base bíblica, elas são claramente, às vezes, são erradas, mas também elas não quebram mandamentos. Eu vou botar um exemplo que não existe aqui no Brasil, que é o anglo-israelismo. É um grupo que acredita que a Inglaterra, que os ingleses e os norte-americanos são, na verdade, descendentes de Israel. Que eles são judeus, no final das contas, né? Que eles são, na verdade, filhos do Reino do Norte. Que se perderam e, por algum motivo, os saxões, que deram origem aos ingleses, né? Os anglo-saxões, na verdade, eles eram tribos judaicas que foram para a Germânia e foram para lá. E por isso o povo inglês norte-americano tem algo mais próximo de Deus, e a promessa sobre eles de que a rainha Elizabeth está sentada sobre o trono de Davi, né? Toda essa questão. Isso é totalmente absurdo, totalmente errado. Realmente as pessoas não devem acreditar nisso, porque se você for pesquisar a história, não se sustenta. Isso acaba virando um motivo de chacota para a igreja. Mas ela por si só não transgride mandamento nenhum. É uma crença daquele grupo, mas por mais que essa crença não seja verdadeira, ela não transgride mandamento. Então, não transgride mandamento, não cria pecado. Se não gera pecado, não manda a pessoa para o inferno. E você fazer uma briga muito grande com esse grupo é desnecessário. Né? Algumas doutrinas, como a questão da Assunção de Maria, que é uma doutrina católica, ela também, se você acreditar nisso, não transgride nenhum mandamento. Não tem nenhum mandamento que fala assim, não crerás que Maria foi assunta ao céu. Aliás, se você for ver o exemplo bíblico, 4 pessoas foram assuntas aos céus. 3 pessoas foram assuntas aos céus. Enoque, Elias, e esses foram vivos. Eles foram vivos para o céu. E ainda, dentro da tradição judaica mantida no livro de Judas, o corpo de Moisés foi disputado por Miguel e Satanás, porque o corpo ia ser levado para o céu. Então, que no caso seria a Assunção de Moisés, que é equivalente seria a Assunção de Maria. Então, Maria, ela não só, ela seria a primeira mulher a ser assunta aos céus, se você não tem certeza se é verdade, porque essa tradição não está na Bíblia, mas também não transgride nenhum mandamento, e Maria, mesmo que tenha sido assunta ao céu, não seria a primeira pessoa a ter sido feita isso. Outras 3 pessoas já teriam sido assuntas, e sendo que 2 delas vivas, né? Enquanto Maria morreu antes de ser assunta, segundo a teologia católica tradicional. Então, assim, né, não coloca nada especial para Maria, não coloca Maria superior a ninguém. Na verdade, só coloca ela junto de 4 grandes profetas que tinham. Aliás, tem 2 profetas, acho que ainda tiveram a vida muito melhor, porque eles não precisaram subir aos céus, não precisaram morrer antes de ser assuntos, que é Enoque e Elias, foram vivos para a presença de Deus. Um foi levado para um redemoinho, está escrito lá em Gênesis, e o outro foi levado num carro de fogo em 2 Reis. Você pode ler lá a história de Elias. Né? Então, assim, essas doutrinas, elas não são erradas em si. Então, a gente não precisa fazer necessariamente guerra sobre isso, porque não gera pecado. Não é pecado a pessoa acreditar nisso. Né? Então, não vai dar problema. Agora, quando você parte, por exemplo, quando você vê o bispo da Universal falando que ele é a favor do aborto, agora ele está transgredindo mandamento. Porque ele está indo lá, indo contra o não matarás. Se você também lê o Antigo Testamento, tem uma hora lá que ele vai falar como proceder no caso de uma mulher grávida sofreu um acidente por causa de uma outra pessoa e ela vier a perder o bebê. É verdade que a pessoa não é morta. Caso a pessoa venha perder o bebê por causa de uma agressão ou de algum acidente que uma outra pessoa tem causado, ela não vai morrer por causa do feto que foi morto por causa do acidente. Mas ele tem que prestar indenização para a mulher que perdeu o bebê, mostrando que ele cometeu um pecado contra aquela pessoa. Ele não vai ser punido como se tivesse matado realmente um ser humano adulto.
mas ele ainda vai ser punido. Então, se você for pela Bíblia, é pecado você conscientemente terminar a vida de um feto. Não tem explicação. Então, quando o Edir Macedo ele fala isso, primeiro, ele induz as pessoas que abortaram a não se arrependerem do seu aborto. Porque essas pessoas vão continuar vão achar que não fizeram nada de errado, então não vão pedir perdão a Deus, não vão entender o que fizeram errado, e vão continuar em pecado e vão para o inferno. Né? E outra, vai induzir pessoas a abortarem, o segundo, né? Vai induzir pessoas a abortarem, elas acreditando que o que fizeram está certo. Elas vão ser induzidas ao pecado por causa desse bispo. E ele vai responder a Deus por causa disso. Porque toda vez que uma mulher fizer aborto, por causa que ele escutou ele falando que não tem problema nenhum, o sangue desse bebê vai ser cobrado da cabeça dele. E ai dele se não se arrepender disso. Então, aí por isso, sim, você pode tirar uma igreja como sendo uma igreja correta, uma igreja que está dentro da verdade divina. Como uma igreja que é sua irmã. Porque agora ela começa a induzir o pecado. E quando ela começa a induzir o pecado, induzir as pessoas ao erro, e mandar as pessoas para o inferno, aí sim, ela passa a ser uma igreja ruim. Enquanto ela só tiver uma coisa que você acha esquisito, uma coisa que você não gosta, ou algo que você não concorde, mas que não esteja quebrando nenhum mandamento, você não tem autoridade nem direito de falar que essas pessoas não creem no mesmo Cristo que você, ou que elas vão para o inferno por causa disso, porque não vão. E se Deus não está condenando essas pessoas ao inferno porque essas pessoas não estão transgredindo o mandamento, muito menos você, pobre mortal, pode condená-las ao inferno. Termino por aqui esse vídeo.